Então vamos lá, para o ticket médio ficar alto. Ele não começa alto. Às vezes ele começa alto porque às vezes um cliente que tem uma condição legal de vida, tal, de viagem, e vem e procura você por conta daquilo. Que ele quer fazer uma viagem, mas ele já está naquele nível. Mas geralmente ele começa pequeno. Então às vezes o cliente vai fazer uma primeira viagem, às vezes uma viagem de lua de mel mesmo. Até tem um caso aí de um cliente que há 10 anos atrás comprou a viagem comigo, falou assim, puxa, você não lembra de mim quando ele me ligou? Lembro sim. Na verdade eu lembrava da voz, mais ou menos, coloquei no monte, puxei, e aí consegui. Agora eu lembro. Agora eu lembro. Mas assim, ele começou com uma viagem pequena, né? Não falando mal do destino, mas começou com uma viagem nacional, Porto Seguro, foi um passeio bacana, comprou um hotel mais simples. Uma segunda viagem, ele vem atrás de você, ele não vai fazer talvez dali para baixo, ele vai fazer dali para cima. Então ele já pede para você um destino, se for no Nordeste ou que seja de repente no Sul do Brasil, um destino que tem um hotel um pouquinho mais caprichado do que ele ficou a primeira vez, uma experiência um pouquinho diferente de ter algum passeio ou outro que ele não fez a primeira vez. E aí na segunda, na terceira, na quarta viagem, daqui a pouco ele está chegando na internacional. E a internacional, a gente sabe, em dólar, em euro, não é mais o valor de uma viagem para Porto Seguro que ele fez a primeira vez. E aí, assim, o que eu busco sempre para realmente conseguir isso? É manter aquele cliente. Eu quero que o cliente continue comigo por muito tempo. E eu tenho clientes que compram com a Sonho Real ou lá na agência, comprou a viagem dele de casamento, depois 1, 2, 3 anos fizeram viagens, depois de 5 anos tiveram os filhos, fez a viagem com o filho. Passou 20 anos, eu tô há 20 anos no turismo, e agora os filhos estão comprando viagem comigo, porque confiam em mim. Então, vou dar um exemplo. Essa semana agora, eu estava com um cliente, um casal, em Orlando, com furacão, a filha dele no Peru, que estava fazendo viagem, e a outra filha negociando viagem comigo, que vai casar no que vem. Ou seja, já passou tanto tempo desses anos que a pessoa está fazendo viagem, e não foi uma viagem, foram 1, 2, 3, 4, 5, 10 viagens, e eles continuam. Por quê? Confiam em mim, confiam na agência e confiam no que eu preparo para eles. E da mesma maneira eu confio neles, porque o cliente está ali todo ano comigo. Puxa, Marlos, vi isso aqui numa outra agência, me interessou, tal, queria fazer. Às vezes ele traz alguma ideia para a gente poder adaptar e fazer a viagem que ele quer fazer, mas ele já está com a gente, ele não vai se arriscar de ir para um lugar que é desconhecido para ele, né? Então essa coisa da gente manter o cliente por muito tempo, isso aí já facilita bastante. Mas não esquivando das perguntas, objeções. A gente tem o tempo todo. A gente tem objeções de clientes que estão... Acho que a principal, a insegurança. Quando o cliente não te conhece, ele está inseguro. Então ele precisa conversar com alguém que entenda do que está falando, mesmo que não seja especialista. E aí, a partir dali, a gente tem como se especializar, porque, puxa, eu vou te atender, é um destino que eu vendi 2, 3 vezes, já faz uns 5 anos que eu não vendo, eu tenho como fazer um estudo e marcar uma reunião com ele daqui 5, 6 dias. Por quê? Porque eu preciso estar pronto. Isso é até legal a gente falar, né? Estar pronto, a gente precisa treinar, né? Treinar como? Conversando com quem conhece, então seja com uma operadora, com uma pessoa que visita a agência lá e explica alguma coisa pra gente. Treinamentos que a gente consegue ir para determinados eventos e participa e vê as coisas acontecendo. Próprios feedbacks, porque a gente tem retorno dos clientes, eles falam o que deu certo, o que não deu certo, o que gostou, o que não gostou. E aos poucos a gente vai aprendendo. E o principal, que eu não deixo de falar, que assim, é estudar. Então, assim, eu estudo muito para montar roteiros e fazer as viagens para os meus clientes. Então, assim, Marlos, você é o melhor? Não, não sou o melhor, mas dentro do que eu posso, eu tento fazer o melhor. Então, eu estudo, leio, pergunto, e a gente vai para aquele caminho de, puxa, você não sabe, você não fala uma coisa que você não sabe. Você vai atrás de quem sabe para poder te dar uma informação mais concreta, né?